Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 17 de março. Nos estúdios, Silvonei José. Uma saudação a você que está conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Quarta-feira, céu azul hoje em Roma, na Praça São Pedro, a temperatura em torno de 6 a 7 graus centígrados. Santo Padre continua hoje a sua série de catequeses dedicada à oração. É a 26ª catequese que o Santo Padre dedica a essa temática, e hoje temos como tema a oração e a Trindade. Recordamos, o Papa já fez uma primeira catequese sobre essa temática, semana passada interrompeu, quando nos recordou a sua belíssima, intensa e emocionante viagem ao Iraque, e hoje o Papa então retoma a temática da oração e a Trindade. Recordamos sempre que o Santo Padre faz a sua catequese em italiano e nós temos a síntese da sua catequese em vários idiomas, iniciando pelo francês, depois o inglês, o alemão, espanhol, que é o próprio Santo Padre quem faz, português, árabe e polonês. Imagens que chegam até você nesse momento do interior da Biblioteca do Palácio Apostólico. Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora a leitura do texto bíblico, sempre que precede a Dal Vangelo secondo Giovanni. catequese. Gesù disse ai suoi João, discepoli: o Evangelho de Se mi hoje. amate, Vamos ouvir então em osserverete i miei italiano. comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Depois do italiano, teremos agora francês, João, capítulo 14, versículos 15 e 17, 25 e 26. De l'Évangile selon Saint Jean. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Agora, depois do francês, teremos a leitura em inglês. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another counselor, to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you.
These things I have spoken to you while I am still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. The Gospel of the Lord. Leitura seguinte será em alemão. Recordamos o Evangelho de João 14, versículos 15, 17, 25, 26. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wort des lebendigen Gottes. Teremos a leitura agora em espanhol e na sequência em português. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu Santo de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Estas cosas se las digo mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Leitura agora em português. Monsenhor Bruno Lins. Leitura do Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Depois do português, teremos agora a leitura em árabe e depois a última em polonês. من إنجيل ربنا يسوع المسيح لقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: إذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي، وأنا سأسأل الآب فيهب لكم مؤيدا آخر يكون معكم للأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يتلقاه لأنه لا يراه ولا يعرفه. أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. Agora, a última leitura são as línguas tradicionais da audiência geral, o polonês. Z Ewangelii według świętego Jana. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Assim se conclui a leitura do texto bíblico de João. E agora, a catequese do Papa Francisco, tradicionalmente também em italiano. Depois, em cada uma dessas línguas, nós teremos uma síntese e a saudação do Santo Padre aos grupos linguísticos, aos fiéis de vários idiomas. Nós vamos seguir agora com atenção, então, a catequese do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje completamos a catequese sobre a oração como uma relação com a Santíssima Trindade, e em particular com o Espírito Santo. O primeiro dom de cada existência cristã é o Espírito Santo. Não é um dos muitos dons, mas o dom fundamental. O Espírito é o dom que Jesus tinha prometido de nos enviar. Sem o Espírito, não há relação com Cristo e com o Pai. Porque o Espírito abre o nosso coração à presença de Deus e atrai-o para aquele vórtice de amor que é o coração do próprio Deus. Não somos apenas hóspedes e peregrinos no caminho sobre a terra. Somos também hóspedes e peregrinos no mistério da Trindade. Somos como Abraão, que um dia, acolhendo 3 caminhantes na sua tenda, encontrou Deus. Se realmente podemos invocar Deus chamando-o Abba, Pai, é porque o Espírito Santo habita em nós. É Ele que nos transforma profundamente e nos faz experimentar a alegria comovente de sermos amados por Deus como verdadeiros filhos. O trabalho espiritual em direção a Deus dentro de nós faz o Espírito Santo. É o dom que trabalha em nós para levar avante a nossa vida cristã em direção do Pai com Jesus. A propósito, o Catecismo diz: todas as vezes que começamos a orar a Jesus, é o Espírito que, pela sua graça preeminente, nos atrai para o caminho da oração. Uma vez que Ele nos ensina a orar, lembrando-nos Cristo, como orar-lhe a Ele próprio. A Igreja convida-nos, pois, a implorar cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato importante. Esta é a obra do Espírito Santo em nós. Ele recorda-nos Jesus e torna-o presente a nós. Podemos dizer que a nossa memória trinitária, a memória dentro de nós. E lo fa presente a Gesù perché non si riduca a personaggio del passato. Para que não seja Jesus reduzido a um personagem do passado. Se Cristo estivesse apenas distante no tempo, nós estaríamos sozinhos, desorientados no mundo. Veríamos Jesus distante, mas o Espírito nos traz para agora, hoje, no nosso coração. Mas no Espírito tudo é vivificado. A possibilidade de encontrar Cristo está aberta aos cristãos de todos os tempos e lugares. Não é recordado somente como um personagem histórico. Não, ele atrai Cristo no nosso coração. É o Espírito que faz o Espírito que faz o encontro nosso com Cristo. Ele não está distante, está conosco. Jesus educa os seus discípulos transformando os seus corações, como fez com Pedro, com Paulo, com Maria, com todos os apóstolos. Mas por quê? Porque é presente. Porque o Espírito
a trazê-lo até nós. É a experiência que tantos orantes viveram, homens e mulheres que o Espírito formou segundo a medida de Cristo, na misericórdia, na oração, no serviço, na catequese. É uma graça poder encontrar pessoas assim. Percebe-se que nelas pulsa uma vida diferente. O seu olhar vê além. Não pensemos apenas em monges e eremitas. Também os encontramos entre pessoas comuns. Pessoas que teceram uma longa história de diálogo com Deus. Em momentos de luta interior, que purifica a fé. Essas humildes testemunhas procuraram Deus no Evangelho, na Eucaristia recebida e adorada, no rosto do irmão em dificuldade, e conservam a sua presença como um fogo secreto. A primeira tarefa dos cristãos é precisamente manter vivo este fogo que Jesus trouxe à terra. Ou seja, o amor de Deus, o Espírito Santo. Sem o fogo do Espírito, as profecias extinguem-se. A tristeza suplanta a alegria. O hábito substitui o amor. O serviço transforma-se em escravidão. Vem-me à mente a imagem da lâmpada acesa ao lado do tabernáculo, onde se conserva a Eucaristia. Até quando a igreja está vazia e cai a noite, quando a igreja está fechada, aquela lâmpada permanece acesa, continua a arder. Ninguém a vê, mas arde perante o Senhor. É assim o Espírito do nosso coração, sempre presente, como aquela lâmpada. Encontramos novamente escrito no Catecismo: o Espírito Santo, cuja unção impregna todo o nosso ser, é o mestre interior da oração cristã. É o artífice da tradição viva da oração. Há, é certo, tantos caminhos na oração como orantes, mas é o mesmo Espírito que age em todos e com todos. É na comunhão do Espírito Santo que a oração cristã é a oração na igreja. Tantas vezes acontece que nós não rezamos, não temos vontade de rezar, não sabemos. Ou muitas vezes rezamos como papagaio, com a boca. O coração está distante. Esse momento de dizer ao Espírito: vem, Espírito Santo, aquece o meu coração. Vem, ensina-me a rezar. Ensina-me a olhar o Pai, a olhar o Filho. Ensina-me qual é a estrada da fé. Ensina-me como amar. E, sobretudo, ensina-me a ter um comportamento de esperança. Chamar o Espírito continuamente, para que seja presente na nossa vida. Portanto, é o Espírito que escreve a história da Igreja e do mundo. Nós somos páginas abertas, disponíveis para receber a sua caligrafia. Em cada um de nós, o Espírito compõe obras originais, porque nunca há um cristão que seja completamente idêntico a outro. No campo infinito da santidade, o único Deus, Trindade de amor, faz florescer a variedade das testemunhas. Todos iguais em dignidade, mas também únicas na beleza, que o Espírito quis conferir a cada um daqueles a quem a misericórdia de Deus tornou seus filhos. Não vamos esquecer, o Espírito está presente. Está presente em nós. Vamos ouvir o Espírito, vamos chamá-lo. É o dom, é o presente que Deus nos fez.
e dizer-lhe: Espírito Santo, eu não sei como é o seu rosto, não conhecemos, mas sei que és a força, a luz, que és capaz de fazer-me andar e ensinar-me a rezar. Vem, Espírito Santo. Uma bonita oração. Vem, Espírito Santo. Obrigado. Conclui assim Papa Francisco com essa belíssima oração. Vem, Espírito Santo. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês. Depois a saudação também no Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral do Papa Francisco, todas as quartas-feiras, nesse período da pandemia, sem a presença dos fiéis. Quanto gostaria, Papa Francisco, de estar próximo aos fiéis do mundo inteiro, que recordamos, toda quarta-feira sempre foi um dia de festa aqui no Vaticano, com o encontro de milhares e milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, que vêm ao Vaticano para se encontrar e ouvir as palavras do Papa Francisco e receber a sua bênção. Infelizmente, nesse momento de pandemia, de tristeza, de isolamento, nós, num certo sentido, nos unimos a todos os fiéis através das palavras do Santo Padre, das orações do Santo Padre, nesse momento particular, que é a audiência geral. O Papa hoje nos recordava que ele completa a catequese sobre oração com uma relação com a Santíssima Trindade. Podemos notar nas suas palavras, de modo especial, o Espírito Santo. O primeiro dom, recordava mais uma vez Francisco, o primeiro dom de cada existência cristã é o Espírito Santo. Não é um dos muitos dons, mas sim o dom fundamental. Sem o Espírito, não há relação com Cristo e com o Pai. Porque o Espírito, recordava Francisco, abre o nosso coração à presença de Deus e atrai-o para aquele vórtice, como estava dizendo o Papa, de amor, que é o coração do próprio Deus. Uma outra afirmação importante de Francisco: não somos apenas hóspedes e peregrinos no caminho sobre essa terra. Somos também hóspedes e peregrinos no mistério da Trindade. Nós somos como Abraão, que um dia, acolhendo 3 caminhantes na sua tenda, encontrou Deus. E se realmente podemos invocar Deus chamando-o de Abá, Pai, é porque o Espírito Santo habita em nós. É Ele que nos transforma profundamente e nos faz experimentar a alegria comovente de sermos amados por Deus como verdadeiros filhos. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Fratelli e sorelle, impariamo in questo tempo di Quaresima a lasciarci formare dallo Spirito Santo, affinché la nostra preghiera diventi una testimonianza viva della tenerezza di Dio per ogni persona in difficoltà. Dio vi benedica. A saudação do Santo Padre aos fiéis em língua francesa. Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, irmãos e irmãs, vamos aprender nesse tempo de Quaresma a deixar-nos formar pelo Espírito Santo, para que a nossa oração se torne um testemunho vivo da ternura de Deus para cada pessoa em dificuldade. A saudação, então, aos fiéis de língua francesa, e agora a síntese que teremos em seguida é em inglês e depois alemão. Sempre também a saudação aos fiéis, nesse caso de língua inglesa. O Papa recordava
Se realmente podemos invocar Deus chamando de Abba Pai, é porque o Espírito Santo habita em nós. E é Ele que nos transforma e nos faz experimentar a alegria de sermos amados por Deus como verdadeiros filhos. O catecismo nos fala a propósito que todas as vezes que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, pela sua graça preeminente, nos atrai para o caminho da oração. Uma vez que Ele nos ensina a orar, lembrando-nos Cristo, como orar-lhe a Ele próprio. A Igreja convida-nos, pois, a implorar cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato importante. Não sei se os nossos amigos têm essa habitude, esse costume de pedir ao Espírito Santo inspiração. O Papa recorda mais uma vez, a Igreja sempre convida a implorar a cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato que nós temos que realizar. Esta é a obra do Espírito em nós. Ele recorda-nos Jesus e torna-o presente a nós. A saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua inglesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Santo Padre, então, saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa. A todos, disse, faço votos que o caminho quaresmal nos leve à alegria da Páscoa, com corações purificados e renovados pela graça do Espírito Santo. Sobre vocês e suas famílias invoco a alegria e a paz de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos será em alemão e a saudação também do Santo Padre aos nossos irmãos e irmãs em língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesse período de pandemia sem a presença dos fiéis. Esperamos que quanto antes nosso Papa tenha a felicidade desse encontro semanal que ele tanto gosta. Como recordamos antes, a temática de hoje é da catequese, a oração, como uma relação com a Santíssima Trindade, em especial com o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nós. O Espírito recorda-nos Jesus e torna-o presente a nós, para que não seja reduzido a um personagem do passado. Se Cristo estivesse apenas distante no tempo, estaríamos sozinhos, desorientados neste mundo. Mas no Espírito, recorda Francisco, tudo é vivificado. A possibilidade de encontrar Cristo está aberta aos cristãos de todos os tempos e lugares. Jesus não é relegado ao passado, mas está presente hoje na nossa existência. Ele não está distante, ele está conosco. Jesus ainda educa os seus discípulos, transformando os seus corações, como fez com Pedro, com Paulo, com Madalena. É a experiência que tantos orantes viveram, recordava Papa Francisco. Homens e mulheres que o Espírito Santo formou segundo a medida de Cristo, na misericórdia, no serviço, na oração. E é uma graça poder encontrar pessoas assim, disse Francisco. Percebe-se que nelas pulsa uma vida diferente. O seu olhar vê além. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, chiediamo ogni giorno lo Spirito Santo, dono di Dio, che ci ricorda quanto Gesù ha detto e compiuto
e ci aiuta a pensare, parlare e agire secondo i disegni divini. Vi auguro una buona continuazione nel cammino quaresimale. Liebe deutschsprachige Brüder und Papa Schwestern, Francisco saúda então os irmãos e irmãs de língua alemã. Peçamos todos os dias o Espírito Santo, dom de Deus que nos recorda quanto Jesus disse e realizou e nos ajuda a pensar, falar e agir segundo os desígnios divinos. Desejo a todos uma boa continuação do caminho quaresmal. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Agora teremos a síntese em espanhol e nós já estamos acostumados que é o próprio Papa Francisco, na sua língua mãe, que nos faz a síntese em espanhol. Depois o Santo Padre irá naturalmente saudar também os fiéis de língua espanhola. Pois na sequência teremos a síntese em português e também a tão esperada saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. A todos vocês que estão coligados através do rádio, da televisão, das redes sociais em todas as partes do mundo, desde Timor-Leste, Moçambique, Angola, Portugal, Cabo Verde, nosso Brasil, Guiné, a todos vocês, naturalmente, esse olhar, né, do Santo Padre. Mas vamos então ouvir o Santo Padre na sua língua mãe, o espanhol. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad y en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como Abraham, que dando hospitalidad a 3 viajeros encontró a Dios, Trinidad de amor, también nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres y mujeres, que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo. Pero no pensemos que los orantes son solo los monjes o los eremitas. ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos, y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de oración? Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra, es decir, el amor de Dios. Sin este fuego del Espíritu, la tristeza reemplaza la alegría, el servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo nuestros corazones, que nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al sagrario, que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a los hermanos, siendo testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que el Señor los bendiga. E agora teremos na sequência a síntese em português com o Monsenhor Bruno Lins. Vamos ouvir. Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguram as suas orações pelas vossas intenções de pastor de toda a Igreja. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, dirigida especialmente às crianças, idosos, aos doentes e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A oração cristã
enquanto relação com a Santíssima Trindade, tem por fundamento a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito, não é possível relacionar-se com o Pai nem com o Filho. É Ele que abre o nosso coração à presença de Deus, fazendo-nos clamar, Abá, ó Pai. Além disso, nos recorda Jesus, fazendo-o sentir presente em nós e não um personagem do passado. Trata-se da experiência que vivem tantos homens e mulheres de oração, a quem o Espírito formou segundo a medida de Cristo, e em quem pulsa uma vida diferente e que nos faz transcender o olhar. Sem o fogo do Espírito, as profecias se apagam. A tristeza suplanta a alegria, a monotonia substitui o amor e o serviço se transforma em escravidão. Por isso, o primeiro dever dos cristãos é manter vivo este fogo, na certeza de que é o Espírito quem escreve a história da Igreja e do mundo, e que nós somos como páginas brancas, onde é composta uma obra que é sempre singular e original, a dos filhos de Deus. O Santo Padre dirigirá agora sua saudação em italiano a todos os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, chiediamo al Signore che fonda in noi l'abbondanza dei doni del suo Spirito, affinché possiamo, sempre più uniti a Cristo nella preghiera, diventare testimoni di Gesù sino ai confini della terra. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que derrame em nós a abundância dos dons do seu Espírito, para que possamos, sempre mais unidos a Cristo na oração, tornar-nos testemunhas de Jesus até os confins da terra. Deus vos abençoe. Portanto, a síntese em português e a saudação do Papa Francisco também aos fiéis de língua portuguesa. Peçamos ao Senhor, disse o Papa, que derrame em nós a abundância dos dons do seu Espírito, para que possamos, sempre mais unidos a Cristo na oração, tornar-nos testemunhas de Jesus até os confins da terra. A síntese agora em árabe, depois a saudação também do Santo Padre, os fiéis de língua árabe. Quando falava dessa experiência de tantos orantes, homens e mulheres que o Espírito formou, o Papa diz, não pensemos apenas nos monges e nos eremitas. Nós também encontramos essa experiência, esse olhar além, né, como disse também, entre as pessoas comuns, pessoas que teceram uma longa história de diálogo com Deus, em momentos de luta interior, que purifica a fé. E essas humildes testemunhas procuraram Deus aonde? Procuraram Deus no Evangelho, na Eucaristia, recebida e adorada, no rosto do irmão em dificuldade. E conservam a sua presença como um fogo secreto. E a primeira tarefa dos cristãos, recordava nosso Papa Francisco, é precisamente manter vivo este fogo que Jesus trouxe à terra. Ou seja, o que é esse fogo que Jesus trouxe à terra? É o amor de Deus, o Espírito Santo. Sem o fogo do Espírito, as profecias extinguem-se, a tristeza suplanta a alegria, o hábito substitui o amor, o serviço transforma-se em escravidão. O Papa recordava a imagem da lâmpada acesa ao lado do tabernáculo, onde se conserva a Eucaristia. Até quando a igreja está vazia e cai a noite, quando a igreja está fechada, aquela lâmpada permanece acesa. Continua a arder. Ninguém vê, mas arde perante o Senhor. Saudação do Santo Padre, os fiéis de língua árabe.
La preghiera è un dialogo con Dio al quale possiamo dire tutto quello che abbiamo nel cuore. Ma il colloquio deve essere sincero, fiducioso, pieno di amore, di speranza e di gratitudine. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saudação aos fiéis de língua árabe. A oração é um diálogo com Deus, ao qual podemos dizer tudo o que nós temos no coração. Mas o colóquio deve ser sincero, confiante, cheio de amor, de esperança e gratidão. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A saudação aos fiéis de língua árabe. A última síntese que nós temos na audiência de hoje é a síntese em polonês. E depois da saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua polonesa. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych Nós tivemos no último dia 13 um momento especial, recordado por muitas pessoas através da oração, e o convite também para que a gente sempre recorde. Por quê? No dia 13 de março, último sábado, né? Recordamos então um dia especial. O cardeal Jorge Mário Bergoglio foi eleito à Cátedra de Pedro. Era o dia 13 de março de 2013. O primeiro Papa jesuíta e americano, não? E o primeiro com o nome de Francisco. 8 anos de pontificado, caracterizados por iniciativas, reformas, tudo para envolver os cristãos em um novo impulso missionário, com o intuito de levar o amor de Jesus a toda a humanidade. As bases fundamentais do pontificado de Francisco poderiam ser traduzidos em proximidade, assembleias sinodais e impulso missionário. A perspectiva do seu pontificado, recordamos, partiu de baixo, né? Com uma maior atenção às periferias, aquelas periferias existenciais e geográficas do mundo, como ponto de partida do seu modo de ser e agir. Ao convidar os fiéis a retomar o frescor original do Evangelho, o Papa pediu-nos maior frescor e dinamismo para que o amor de Jesus possa chegar realmente a todos. A igreja, recordamos que Bergoglio sempre desejou, é uma igreja em saída, de portas abertas. Aquela expressão, um hospital de campanha, sem temer a revolução da ternura e o milagre da delicadeza. Vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos nossos irmãos poloneses. Saluto cordialmente i polacchi. Con lo speciale appello mariano di domani e con l'Eucaristia celebrata a Jasna Góra nel giorno della solennità di San Giuseppe, comincerete i festeggiamenti per l'anno della famiglia Amoris Laetitia. Maria, Regina della Polonia, ottenga per le famiglie l'evangelica visione del matrimonio nella reciproca comprensione e nel rispetto per la vita umana. Benedico di cuore voi tutti e quanti prenderanno parte alle iniziative intraprese in occasione delle celebrazioni del menzionato anno. Oto słowa Ojca Świętego. O Papa saúda cordialmente, então, os poloneses, amanhã com o especial apelo mariano e com a Eucaristia celebrada em Jasna Góra no dia da solenidade de São José. Vocês começarão os festejos pelo ano da família Amoris Laetitia. Maria, Rainha da Polônia, obtenha para as famílias a evangélica visão do matrimônio, na recíproca compreensão e no respeito pela vida humana. Abençoo de coração todos vocês, aqueles que tomarão parte das iniciativas
por ocasião das celebrações do mencionado ano. Recorda-se assim nas palavras o início, né, do ano da família Moris Letizia. Agora a última parte, o último momento, é a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana e depois teremos a oração do Pai Nosso em latim e vamos juntos receber a bênção apostólica do Papa Francisco na conclusão da audiência geral. Mas recordamos mais uma vez, então, a solenidade de São José e o início do ano da família Amoris Letizia. Um ano que envolve toda a família da Igreja. Me preocupam as notícias que chegam do Paraguai. Por intercessão de Nossa Senhora de Cacupé, peço ao Senhor Jesus, Príncipe da Paz, que se possa encontrar um caminho de diálogo sincero para arranjar soluções às atuais dificuldades. E assim, construir juntos a paz tão desejada. Vamos recordar que a violência sempre é autodestrutiva. Com ela não se ganha nada, mas se perde muito, e às vezes tudo. Mais uma vez, e com tanta tristeza, sinto a urgência de recordar a dramática situação em Myanmar, onde tantas pessoas, sobretudo jovens, estão perdendo a vida para oferecer esperança ao seu país. Eu também me ajoelho pelas ruas de Myanmar e digo, cesse a violência. Eu também abro os meus braços e digo, prevaleça o diálogo. O sangue não resolve nada. Prevaleça o diálogo. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Depois de amanhã, celebraremos a solenidade de São José. Me apraz indicar o exemplo desse grande santo e confiar a ele a sua existência. Sejam sábios como ele, prontos a compreender e colocar em prática o Evangelho. Enfim, meu pensamento vai, como de habitude, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Na vida, no trabalho, na família, nos momentos de alegria e de dor, São José constantemente procurou e amou o Senhor, merecendo o elogio da Escritura como um homem justo e sábio. Invoquem-o sempre, especialmente nos momentos difíceis que poderiam encontrar. A todos, a minha bênção. E agora vamos rezar junto com o Papa Francisco, o Pai Nosso, e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum,
Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. E com a benção do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral dessa quarta-feira com o pensamento do Santo Padre ao Paraguai e para Myanmar. Impressiona a tristeza que invade o coração do Santo Padre quando falava de Myanmar, desse momento tão difícil que está passando o país. Recordamos a visita que fez o Santo Padre àquele país em 2017. A esperança de que se possa resolver através do diálogo. O Papa diz: eu também estou ali de joelhos pedindo a paz, no meio da rua, abrindo os meus braços, pedindo paz, pedindo diálogo. É um momento muito difícil vivido por esse país. O Papa já, em outras ocasiões, nos pede a oração pelos nossos irmãos. Na conclusão, recordo mais uma vez a saudação que o Santo Padre fez aos fiéis de língua portuguesa. Peçamos ao Senhor que derrame em nós a abundância dos dons do seu Espírito, para que possamos sempre mais, unidos a Cristo na oração, tornar-nos testemunhas de Jesus até os confins da terra. E com esses votos que nós chegamos à conclusão da audiência geral de hoje, voltaremos à transmissão ao vivo da Praça São Pedro no próximo domingo, meio-dia, hora italiana, 8 da manhã, no Brasil, com o Ângelus Dominical. Desejando a todos vocês uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.